Cara, o futebol tem dessas ironias que ele insiste em jogar na nossa cara e que às vezes a gente insiste em querer não aceitar. Eu tava me preparando para fazer um vídeo falando da ironia que é Brighton e Manchester United se enfrentarem por 2 jogos, um pela FA Cup e agora pela Premier League. E no fim das contas, o resultado, o placar seria 0-0. Dois times que praticam um futebol muito ofensivo, dois times que gostam da posse de bola, dois times que têm vários e inúmeros jogadores que podem decidir a qualquer instante, ainda assim mais de 200 minutos, sem conseguir passar pela defesa do outro. Eu estava me preparando para esse vídeo. E aí vem a ironia de um pênalti no último instante, pós-acréscimos, para dar a vitória ao Brighton. E a segunda ironia, eu estava me preparando para elogiar Luke Shaw e ele é o responsável por cometer esse pênalti, um toque de mão. Cara, o futebol ele é muito irônico. Então vamos lá, Brighton 1, Manchester United 0. Eu sou o Caiolas, se inscreve no meu canal, deixa o seu like e comenta se para você o Brighton pode ameaçar a vaga para a próxima UEFA Champions League, vaga essa que pertence no atual momento ao Manchester United. Era um duelo direto, era um jogo atrasado, e esse jogo era muito difícil tanto para um time quanto para o outro. E foi uma partida equilibrada nas propostas. Se fosse para ter um vencedor, esse vencedor teria que ser o Brighton, porque eu acho que foi um time que buscou mais o gol no total dos 90 minutos do jogo de hoje. São duas propostas distintas e que acredito que se encaixam muito bem. O Brighton é um time que gosta muito de sair com aproximação de jogadores e passes, troca de passes curtas. O Guardiola mesmo elogiou o Brighton, dizendo que é o time que melhor faz a transição, de encontrar os melhores passes para chegar ao ataque. E cara, nesse jogo de hoje o Brighton deu uma aula de como fazer isso para quem quisesse ver. O United é um ótimo time em pressionar e que eu me lembre conseguiu roubar uma bola só, que foi com menos de 2 minutos de jogo, que gerou uma boa chance, uma boa finalização do Antony, da entrada da área. Já o Manchester United é um clube que gosta de ter a bola, mas quando o seu adversário prefere ficar com ela, o United sabe muito bem se portar defensivamente para encontrar espaços em velocidade, principalmente com o Marcus Rashford. Então são duas propostas, uma do Brighton de trocar passes curtos e chegar no ataque, e uma do United que tenta fazer passes mais longos, utilizar principalmente o Bruno Fernandes para enfiar essa bola em profundidade. Acho que o United, para essa proposta, sente muita falta do Eriksen e sentiu hoje. Chegou uma hora no segundo tempo que o time não tinha mais essa saída, e tanto porque os jogadores de meio campo eram pressionados, quanto porque os jogadores de ataque cansaram. Acaba que as zagas prevalecem sobre os ataques. A zaga do Brighton prevalece sobre o ataque do Manchester United porque o Brighton é um time que também pressiona muito no ataque, cria chances inclusive no jogo de hoje. Assim, o De Gea faz uma excelente defesa no 1 contra 1 contra o Mitoma. Mas eu acho que a zaga do Brighton se dá bem contra o Manchester United por causa disso, porque o ataque e o meio-campo pressionam muito bem. Então essas bolas esticadas, buscando Rashford principalmente, não surtem tanto efeito. Óbvio que algumas vezes elas vão acontecer. É difícil em 90 minutos nenhuma dessas tentativas ser bem sucedida, mas ainda assim as que foram bem sucedidas e o Rashford chegou em condições de finalizar, ou ele foi travado pelo Caicedo ou o goleiro conseguiu fazer a defesa. Então a zaga do Brighton anula o United por causa da pressão de ataque e meio campo. Já a defesa do United conseguiu se sobressair frente ao ataque do Brighton, para mim, por conta de atuações individuais. Principalmente de Wan-Bissaka, que mais uma vez jogou primorosamente contra um difícil Mitoma, que é sempre muito difícil de marcar, e também Luke Shaw, que por mais que tenha feito o pênalti, que deu a vitória ao Brighton,
fez uma partida muito segura, muito consistente. E, cara, ele é muito confiável, hein? Eu acho que vale a pena o Manchester United buscar um zagueiro no mercado, mas vale a pena o Manchester United buscar também, talvez, um outro lateral esquerdo, porque o Shaw pode ocupar essa posição na zaga. É uma alternativa que o Ten Hag encontra, mas que se mostra muito eficiente. Maguire, por exemplo, que é zagueiro de origem, que custou o que custou, que é capitão da equipe quando atua, não tem espaço nesse time, porque o Luke Shaw, lateral improvisado na zaga, não deixa. Ele joga muito bem nessa posição de zagueiro, inclusive faz com que o Lindelof também atue muito bem. Além de Wan-Bissaka e Shaw, eu acho que o De Gea tem que ser sempre mencionado, porque quando estes dois, ou quando o sistema defensivo falha, o De Gea não costuma levar gol fácil. Sobre esse duelo Mitoma e Wan-Bissaka, no jogo da FA Cup, o próprio Mitoma afirmou que foi uma vitória total para o Wan-Bissaka sobre ele, que não conseguiu criar as jogadas. E eu acho que hoje a gente não pode dizer que foi uma vitória total do Wan-Bissaka sobre o Mitoma, mas foi uma vitória. Não foi uma super vitória, não foi assim, não deu, o Mitoma não criou nada. Não foi bem isso, o Mitoma criou. Mas eu senti, inclusive, que o Mitoma estava buscando esse 1 contra 1 para até tentar se provar em alguns momentos, quando tinham outras alternativas de ataque melhores. E ele buscava sempre o embate com o Wan-Bissaka para tentar de alguma forma se provar, e ele tenta alternativas, ele tenta não ir para o drible, ir para o chute, ele tenta dar mais de um drible, dar mais de 2 dribles, e na maioria das vezes, para não dizer todas, o Wan-Bissaka levou a melhor. Eu já falei isso no jogo da FA Cup e repito, para mim o Wan-Bissaka é mais jogador do que o Dalot, e se for para ficar com um desses dois como opção para a lateral direita e negociar o outro, eu manteria o Wan-Bissaka, venderia o Dalot. Inclusive, torcida do Manchester United, deixa nos comentários se você concorda com isso ou não. O Brighton mexeu bastante no time, já tinha mexido no final de semana contra o Wolverhampton, acabou vencendo por 6-0 e hoje veio com outras mexidas. O Caicedo começa o jogo pela lateral direita, porque o Pascal Gross não jogou. Teve mudança também no ataque, né? O Marsh começou na reserva e entrou no segundo tempo. O Marsh que protagonizou a eliminação do Brighton na FA Cup pro Manchester United. Tinha uma certa rivalidadezinha, eu sinto que o Marsh também quis resolver algumas jogadas sozinho para tentar dar essa resposta para a torcida, para o técnico e para ele mesmo, né, de ter sido responsável pela eliminação do Brighton. Mas ainda assim eu acho que o Brighton, na sua proposta, foi melhor nos 90 minutos. Posse de bola, tá? Eu não acho que isso, quem teve mais posse de bola, quem criou mais merecia vencer. Não acho. Inclusive o Manchester United se sente muito confortável em muitas vezes não ter a bola, mas atacar no contra-ataque. Foi assim que ganhou de Liverpool, de City, de Arsenal e ganhou outros jogos. Mas ainda assim a gente tem que mencionar uma coisa. O United não conseguiu vencer nenhum dos times do top 9 fora de casa. Perdeu para o City, perdeu para o Arsenal, perdeu para o Newcastle, perdeu para o Liverpool, goleado pelo Brentford, agora perdeu para o Brighton, perdeu para o Aston Villa 3-1, empatou com o Tottenham. É o único resultado que não é uma derrota, inclusive. Então isso é algo que o Ten Hag vai ter que mexer. O United faz de Old Trafford uma fortaleza e conquista muitos pontos, tem a segunda melhor campanha em casa, mas fora de casa, principalmente em jogos grandes, em jogos contra os principais concorrentes às vagas e competições, o United não está dando resposta. É um alerta que o Ten Hag precisa ligar e mudar para a próxima temporada nesse United. O que esse jogo representa na tabela? Agora o Brighton chega a 32 jogos, o Liverpool, que está na 5ª colocação, eu vou colocar a tabela aí para você. O Liverpool é o 5º colocado, o Brighton é o 6º, ultrapassou o Tottenham, jogo a menos, que é contra o Manchester City, é pedreira. De alguma maneira, pode olhar para cima, pode olhar para a vaga na próxima UEFA Champions League. É difícil porque o Brighton tem uma tabela ainda complicada, né? Já mencionei esse jogo contra o City e também tem uma visita ao Arsenal. O Brighton, inclusive, pode ser o fiel da balança, pode vencer o City e perder para o Arsenal, ou o contrário, perder para o City, vencer o Arsenal e decretar o título. É um time que a gente tem que ficar muito de olho nesse final de temporada, porque pode ameaçar United e Newcastle, acho que é uma ameaça ainda leve, mas que a depender dos resultados pode crescer e pode determinar ou não o título da Premier League.
Então vale a pena a gente ficar de olho nesse time. Fora os vários grandes jogadores que esse Brighton tem, né? O gol é marcado pelo McAllister, que é um exímio batedor de pênaltis. E talvez o McAllister esteja se despedindo, né, do Brighton. Acho que o time vai ficar com uma das vagas de Europa League, se eu tivesse que arriscar. Mas ainda assim, uma proposta de um time de Champions, o próprio United, o Arsenal talvez, o City pode ter esse interesse, a gente não sabe o futuro de Bernardo e Gundogan, o McAllister faz bem a função. Qualquer um desses times que chegue com o dinheiro, com certeza o projeto atrai o Alexis McAllister. Fora o Caicedo, fora o Mitoma, fora o Enciso, que está se destacando, o Ferguson, que não jogou, está machucado, atacante, 18 anos, que é muito bom. Então a gente tem nomes, né, vários nomes neste Brighton que são muito interessantes e a gente deve ficar de olho. Para a gente finalizar, eu gostaria de comentar e elogiar o trabalho de Roberto De Zerbi, que é um treinador que eu gosto muito, hein? Chelsea e Tottenham, que são times do Big Six que não tem técnicos, né? Tem interinos neste momento, mas que com certeza olham para um projeto a longo prazo, podem olhar para o De Zerbi com carinho, porque ele é um grande treinador. Ele melhora um Brighton que já era muito bom do Graham Potter. Para mim, o Brighton do De Zerbi é melhor do que o do Graham Potter, que já era bom. O Brighton do Graham Potter é um Brighton de 9ª, 8ª colocação. O do De Zerbi briga por competição em vaga europeia. E se der tudo errado, vai para a Europa League. Ou uma Conference, se der tudo muito errado. Quer dizer, um time muito bem treinado, um time que sabe o que quer, jogando um futebol muito bonito, muito vistoso, vence Chelsea fora, vence United, vai dar trabalho para City, vai dar trabalho para Arsenal, a gente não tem dúvida disso, e poderia ter inclusive chegado a uma final de Copa. Este Brighton, este clube é muito bem organizado, muito bem gerido, muito bom no garimpo de jogadores, principalmente jovens, mas o De Zerbi é um excelente treinador. Tiro o meu chapéu para ele. É isso então. Deixa aqui nos comentários as suas impressões de Brighton 1, Manchester United 0, das ironias do futebol. Eu sou o Caiolas, se inscreva no meu canal e deixa o like também. Muito obrigado mais uma vez por você estar aqui comigo. É nóis.